Muito bem, minha gente, 6 horas em ponto e redondo. Já estamos no ar com o nosso programa, o Hora do Agro começa a partir de agora aqui na 105. Bom dia para você que nos ouve, bom dia Rondonópolis, bom dia região sul-sudeste de Mato Grosso e quem nos ouve pela internet, um bom dia também para todos em todo o Brasil. Estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo também pelo Instagram, minha gente, a partir desse exato momento. Deixa eu dar um tchau pras câmeras aqui, iluminação diferente hoje aqui no estúdio, rapaz. Olha, o Silas tá... O nosso companheiro Silas tá demais. É isso aí, minha gente, um bom dia pra todo mundo. Vamos pra mais uma edição, pra mais um bate-papo. Vocês sabem como é que funciona aqui o nosso programa, sempre falando pelo agro, e sempre com um bate-papo interessante, um bate-papo bacana. Hoje o companheiro Gino Rondon tá se recuperando de um procedimento, não está conosco na bancada. Semana que vem, se Deus quiser, devidamente restabelecido. Quem volta depois de 2 semanas de muita correria, doutor Leonardo Rezende. Bom dia. Bom dia, Robson. Estamos aí de volta, né? Saudade, Sente falta. Pode falar o que for, a gente sente falta de acordar às 4h30 da manhã no sábado e vir pra rádio. E vir pro rádio. Não, a gente sente falta. Falta de bater papo, de ficar ouvindo de longe o programa e querendo estar aqui. Bom dia para nossa audiência, bom dia para Rondonópolis, região, para o Brasil. Vamos lá, mais uma Hora do Agro. É isso, num oferecimento de Céu Agro, num oferecimento de Ato Sementes, Mega Gráfica, o nosso programa Nutripuro. E Nutripuro, o nosso programa está começando a partir de agora. Doutor Leonardo, quer fazer as honras do nosso convidado? Vamos lá. Hoje, doutor Tiago Garcia Botelho, médico veterinário, especialista em medicina veterinária de equinos, né, Tiago? O cara, pra você ter ideia, o cara tem clínica, cirurgia, ortopedia, mexe com raio-x, ultrassonografia de equinos e até endoscopia. Cara, tal da medicina de equino tá avançado, né? Pois é. E aí, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Então, é isso, cara. A gente trabalha busca o melhor para o cavalo. Então, tem que se qualificar, né? Tem que buscar meios de aperfeiçoar, meios de dar um melhor diagnóstico e aí tratar esses bichos, que para mim é de suma importância. Desde pequeno eu sempre quis ser veterinário. Então, é muito bom estar aqui falando disso e um prazer falar do cavalo. Falar do que a gente gosta, do que a gente tem conhecimento é cada vez mais fácil, né? A gente fez um programa agora recente com a Marina, com a doutora Marina, a parte mais odontológica, mas quando a gente entrou no ponto durante a entrevista da cirurgia, de modo geral, a gente comentou da estrutura que é necessária. Não é algo tão simples. Se fosse fazer em loco, por exemplo, tinha que ter toda uma... até por questão sanitária, evitar, né? Um preparo, não é algo tão simples, é uma mecânica, uma engenharia, é um negócio, uma estrutura muito bom, muito grande, muito sofisticada. Quem está nos ouvindo às vezes não faz ideia da logística que é para você poder realizar um serviço desse. Mas vamos chegar lá, vamos começar, contar a história. Vamos voltar um pouquinho, deixa o Tiago ficar mais... A gente faz aquela pergunta... Para quebrar? Para quebrar, né? Aquela pergunta pra gente voltar... Contar pra gente como é que tu chegou aqui, cara. Tu é veterinário, mas você é nascido em Rondonópolis, não é? Como é que você chegou aqui? Como é que foi que você foi parar nesse mundo da medicina veterinária, mexer com cavalo? Por que cavalo e não cachorro ou bovino? Bicho menor, né? Mais fácil, né? Você tem cara de quem gosta de pet, né? Mas enfim. Conta pra gente como é que você chegou aqui, Tiagão. Bom, então, eu desde pequeno, eu fui criado em fazenda, meu pai, meus avós. Então, desde pequeno, eu sempre fui misturado com cavalo, com fazenda. E sempre gostei de cavalo. Para ter uma ideia, meu pai me deu um eguinha, eu tinha uns 4 anos de idade. Tomei um tombo de costa dessa eguinha uma vez, que pelo amor de Deus. Então, só caí e já montei também, saí andando, chorando, mas andando, montado. Aí sempre gostei. Estudei tudo, estudava, sofri um pouco, pois saía da fazenda e ia pra cidade. Não, de Paranaíba, eu sou natural de Paranaíba, né? Mato Grosso do Sul. Aí estudei, fiz faculdade, terminei o colégio, tudo, fiz faculdade em Fernandópolis, São Paulo. Fiz os 5 anos, fiz mais 2 anos da especialização. Isso terminei em 2016,
se eu não me engano, em março de 2016, a especialização, a residência. E durante esse meio tempo que eu estava fazendo residência, eu atendia lá em Fernandópolis uns casos que eu já tinha formado, podia atender, fora da residência, e atendia na residência, no hospital veterinário da faculdade. Lá em Fernandópolis. Lá em Fernandópolis. Aí, desse meio tempo, eu comecei a atender muito lá um pessoal de Mira Estrela, que treinava cavalo de um cara aqui de Alto Araguaia, o Luizão, do Estopa Ranch. Então, e aí o Luizão pegou e começou. Eu comecei a vir pra cá atender cavalo dele, no rancho dele aqui, em Alto Araguaia. E perto de terminal, vim até fazer cirurgia de hérnia, ninguém fazia. Vim fazer cirurgia de hérnia, castrar uns cavalos. Fiz 3 ou 4 cirurgias de hérnia, castrei 2 ou 3 cavalos. Isso em que época, em que ano mais ou menos? Isso em 2015, 2014. Ninguém fazia, né? Aqui na região quase era muito pouco gente fazia, e o Luizão acho que na época também não conhecia, porque ele era de Santa Fé do Sul, tinha mudado para cá há um pouco tempo, não fazia muito tempo, e entrou nesse negócio do cavalo aí, e não conhecia muitos veterinários do meio. O único veterinário que fazia isso aqui era de Cuiabá. Aí, como eu atendia lá, ele foi pegando confiança de trazer, eu vim para cá. E eu sempre gostei da parte de ortopedia em cavalo. Tanto que minha especialização tem ênfase em ortopedia. E fiz faculdade, durante a faculdade, desde o segundo ano, eu só vou mexer com cavalo. E eu só atendia cavalo, só mexia com cavalo. Fiz meus estágios tudo em jockey, tudo em hospital, fora de Fernandópolis. E fiz no jockey, em todos os hospitais praticamente do Brasil, que não é muito, mas porque é difícil, até você tinha comentado, montar uma estrutura e tudo, só mexendo com cavalo. E o Luizão, vem pra cá trabalhar, aqui não tem, não sei o que, e ficou. E eu fiquei vindo, tinha vez que eu saía de lá 4 horas da manhã, vinha para Alto Araguaia, ficava, isso, como eu tinha residência, eu não podia saía na sexta-feira, às vezes, pegava um dia de folga lá, saía sexta, sábado trabalhava, domingo voltava para trás. A logística não era muito fácil, não. Quantos quilômetros isso? De Fernandópolis a Alto Araguaia deve dar uns 700. É longe. É longe, gastava o dia. Saía era um dia de viagem. Mas para quem saía todo dia da fazenda, ia para a escola, lá no começo, lá na infância, isso não era nada, né? E levantava na escola, quando ia para a escola, era pequenininho, levantava 4 horas para ir, né? Então, é a força de vontade, é querer estudar. Você falou que a veterinária desde a infância... Desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por veterinária. Sempre quis fazer veterinária. É bom ouvir história, assim, quem está nos ouvindo aí na rádio, que tem de todos os tipos de pessoas escutando. Eu gosto de brincar que tem a senhora que deve estar agora fazendo o café da manhã, o marido que está saindo do trabalho, tem o pessoal nas fazendas, tem o nosso amigo, o Nen, que deve estar tirando leite agora. Você falou do Ivo, do pessoal lá no rancho do Ivo também, ouvindo, tem várias realidades. E uma história como essa sua, vale a pena destacar, porque quem vê, às vezes você hoje trabalhando com o equipamento que você tem, a gente sabe quanto isso é caro, a gente vai chegar lá ainda, e tendo sucesso na sua profissão, fala, isso aí o Thiago deve ter tido, o cara vem de família que tem condição, já teve meio caminho andado, as pessoas não conhecem a sua história. Já é todo mundo médico na família, já encaminha. É família, é de produtor, enfim. E quando vê uma história dessa, vê que isso é acessível a todos. Qualquer pessoa pode chegar aí, desde que tenha força de vontade. Desde que tenha força de vontade. E aí, não importa se você mora na fazenda, se seu pai é funcionário de fazenda, se você tem que pegar o ônibus escolar todo dia, acordar 4 horas da manhã, vai para a escola e depois volta, vai chegar em casa 3 horas da tarde, porque é a hora que o ônibus chega, quando não fica atolado de vez em quando. Enfim. Quando quer. Tudo isso, gente, vale a pena. Agora, a sua colheita não é agora, você vai plantar. Então, gurizada, vocês que estão aí ouvindo, que a mãe fica pegando no pé de vocês para estudar, ainda vale a pena, tá? Estuda.
Obrigado por esse depoimento, Thiago. Isso aí, às vezes a gente está falando do Hora do Agro, fala do agro e tudo, mas a gente tem que contar essas histórias porque isso faz parte também da história das pessoas que fazem parte do agro. A grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, não é. E você vê as pessoas com sucesso e fica imaginando, pô, mas isso aí caiu do céu, as pessoas já veio de família. Não. É sorte, a famosa falar que tem sorte. Não, é trabalho, é muito trabalho. Assim como tudo na vida é muito trabalho. Não acredite nas coisas que vêm fácil, tá? Não acredita nisso, não. É isso. E aí, dando, até você comentou, eu estava atendendo esses dias, um cara falou, eu comentei que abriu veterinária aqui, em Rondonópolis, tem a veterinária EAD. Ensina a distância lá, aquela online? É online. E tem em Jaciara. Faz atendimento online. O curso de medicina veterinária. Então tem o curso de medicina veterinária que depois de um tempo eu acho que ele passa, obrigatoriamente ele tem que ter o presencial. Que aí vai pra prática. E Jaciara tem o presencial desde o primeiro ano. Em Jaciara abriu uma faculdade lá. Eu sabia também. Tem muita gente que não sabe. Aí eu comentei com um produtor que eu estava atendendo. Ele falou: olha, que legal. E será que eu consigo? Agora eu posso falar para um. Falou o nome da pessoa, não lembro. Que é um colega, um amigo dele, que o menino dele sempre tem vontade de fazer veterinária. Aí eu comentei, falei um pouco da minha história. Falei: ó, eu desde pequeno eu sempre tive vontade. Meus pais não é de condição, agradeço demais meu pai e minha mãe que trabalhou e ralou para me estudar. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, não é dono de propriedade, não veio de um berço, não vim de um berço de ouro. Negativo. Eu sofri para estudar, assim como você falou agora. É para trabalhar mesmo, tem vezes eu saio daqui 4 horas da manhã e vou para Guarantã do Norte atender cavalo para lá. Igual eu saía de Fernandópolis para vir para Alto Araguaia atender, né? Então tem que ralar, nada cai do céu e não é sorte, não, você tem que buscar, correr atrás e buscar. Isso é muito daquilo, a gente já falou aqui daquele agro de novela, aquela visão muito romântica da coisa, não é que muito. A pessoa acha que é daquele jeito e com certeza não é, né? Enfim, 2 imagens se tem, ou dos grandes barões do agro, que você, enfim, é isso, um passa pro outro, pai pra filha, aquela dinastia, ou esse agro romântico, romantizado, não. Mas até esse é muito pequeno. É ralado. Uma parcela ínfima. Exato. Quem conhece a história dos grandes produtores aqui da nossa região. Quantos são perto da imensidão ralou. De produtores? Exatamente. Quando o povo pegou isso aqui com um sertão para desbravar. A gente já falou aqui também lá em meados lá dos anos 70, como é que era isso aqui. E aí você se instala em Rondonópolis ou se instala em... Não, aí eu vim, me instalei, eu terminei e falei: Luizão, eu vou, mas só posso ir depois que eu terminar. E nós estamos falando ainda 2014, 15. Nós estamos falando, era 2015, por aí. 15. Porque era 2015, 2014, 2015, porque eu formei, na verdade eu formei em 2012, 2013 eu entrei na residência, eu fiquei 13, 14, eu saí em 2015. Então, março de 2015 deu os 2 anos que eu fiquei. Não foi 2016. Ainda não se instalou em Rondonópolis, não. Foi em Alto Araguaia. Aí, 2015 eu vim para Alto Araguaia em julho, mais ou menos. Fiquei no rancho do Luizão lá, morando dentro do rancho. Ele, para organizar os manejo, tudo, dos cavalos. Ele tinha muito cavalo. Na época, ele tava com ele aqui. Aí depois espalhou tudo. Foi égua para um lugar, cavalo para outro. Porque égua produtora e cavalo treinando, tudo. Então, espalhou um pouco. E ficou alguns ali. Fiquei lá. Durante uns 4 meses, eu quase não atendi fora. Fiquei lá, só que até ensinar dá muito problema de cólica, a gente vai falar para frente. O tratador dele, que tava cuidando ali, passar sonda num cavalo, eu ensinei, porque eu falei: faz assim. Eu pegava e falava devagar para ele aprendeu. Ele passava, dava cólica às vezes no cavalo, eu não tava lá, e passava sonda no cavalo. Já sabia. Ele sabia fazer. Aquilo ali você salva às vezes um cavalo na hora ali. Fiquei. Só que eu comecei, depois desses 6 anos, comecei muito a atender para Rondonópolis, Cuiabá, e subir, atender para cá, para essa região. E aí o nome começa a ficar
conhecido, falta profissional. Ah, conheço, tem um cara lá, tem não sei o isso. quê. Aí, doutor Tiago. Aí abri, comprando equipamento, nesse meio tempo, eu Aí abri vai. uma empresa que ficou com... Para ter CNPJ, essas Sim, coisas, sim. nota fiscal. Que é pra ter- Equivete. Que é Equivete. Aí comecei, falei, pô, onde eu vou? Tô atendendo muito Rondonópolis, Cuiabá e para cima, pro norte. Vou ter que subir e instalar num lugar mais próximo, que fica saída para esses lugares. Estratégico. para hoje. Estratégico. É. E eu fiz uma pesquisa onde mais onde mais crescia o cavalo. E essa região de Rondonópolis e o Nortão é das regiões que mais cresce o cavalo. Hoje o Mato Grosso é um dos estados que mais cresce no cavalo, isso é estudo comprovado. Além dos estados de antes que sempre tinha, que é Rio de Janeiro e São Paulo, Minas ali, o Mato Grosso hoje já é um destaque no cavalo. Aí vim para Rondonópolis, falei, vou para Rondonópolis, me instalei aqui. Aí desde então tô aí, só que aí aqui eu atendo o Nortão, atendo às vezes a parte de Mato Grosso do Sul, que é minha família de Ainda lá, vai Fernandópolis, ainda atendo lá e atendo o Goiás. Então Ainda ficou uma vai. saída fácil. Nós estamos falando aqui, vamos colocar ali da tua vinda para a instalação em Rondonópolis ali, um pouco antes de 2020 ali. Nós não estamos falando de muito tempo, de muitos anos. Cresceu a quantidade de profissionais ou ainda falta profissional, Tiago? Olha, cresceu, só que ainda falta. Ainda falta. Por conta dessa demanda, o Mato Grosso não está ficando para trás no quesito cavalo. Imagino que a Cresceu e ainda falta. E na área que eu mexo, que é a parte de ortopedia, falta muito ainda. Muito mais. especializado. Que é mais especializado. Porque é difícil você examinar um cavalo manco. Manco a gente fala que tem problema ortopédico, que manca ali, que tem claudicação. Além de ser difícil você examinar todo o processo de exame, é muito difícil a parte de anatomia, de tudo. Porque um cavalo é um cavalo de esporte, atleta, Sim. que precisa daquele cuidado e o cara quer ele para amanhã. Então você tem que ter. Por isso que eu comprei primeiro um ultrassom, porque é caro esses equipamentos. Eu imagino. Para trabalhar. Comecei com ultrassom, dentro de 6 meses, 1 ano, acho que não deu 1 ano, comprei um raio-x daqueles, um emissor portátil, mas eu revelava naqueles antigo que você põe o filme, tira, vai lá, põe no negócio. Eu andava com 2 bandejinhas, 2 bandejinhas brancas, um com revelador e o outro com fixador, e entrava num quarto escuro. Tinha que ter esse trem no lugar. Só que fiz isso 4 meses, 4, 6 meses mais ou menos. Fui lá, comprei uma placa de raio-x, que aí eu já tinha um emissor portátil. Comprei a placa de fio, que é o CR, que a gente chama, que conecta na digitalizador. Era um trambolho gigantesco. Aí... A gente está falando aqui de uma... enfim, isso é da vida. A gente está falando aqui, quando a gente vai iniciar uma carreira, a gente escolhe por vocação, por paixão, mas não basta só escolher. No caso da veterinária, você tem tudo uma estrutura. E comprar, e aí nós estamos falando do financeiro mesmo. Se já não é fácil você dedicar a sua vida aos estudos, mais difícil ainda você ter dinheiro para comprar um equipamento que Malemar tem no Brasil. Então caro. Na verdade, a maioria é tudo importado. É tudo de fora, né? É o tudo Brasil de fora. não fabrica, então é duro. Mas aí comecei igual, não tinha nada. Eu tinha uma pinça, para todo mundo que às vezes eu vou dar curso, falar, eu falo, o que você precisa para começar a trabalhar? Uma pinça de casco, uma sonda e 2 rinetes e uma grosa. É o básico. Tenha isso, você começa e trabalhar, você consegue ter um bom diagnóstico. Mesmo que, não tenho raio-x, como é que eu vou examinar um cavalo? Não, tem como. Eu comecei assim, sem nada. Então, fui trabalhando, fui lutando, fui comprando você estava falando até cortei teu raciocínio, me desculpa. Nós estávamos falando aqui de cavalos de porte de atleta. E às vezes o proprietário, o dono desse animal, quer que ele esteja 100% no outro dia. Tem todo um tato aí, tem todo uma conversa aí. Você precisa, além de ter a conversa, você precisa, além de ter
o convívio com o cavalo, você precisa conversar com o proprietário e tentar falar para ele: o seu cavalo tem que ficar pelo menos 30 dias parado. Tem gente que fala: pô, como é que eu vou ficar? O cavalo tá inscrito para correr tal lugar. O Léo sabe, o Léo tinha cavalo, às vezes ele em prova. Dois, né? Aposentamos dois, né? Dois. E tem cavalo que não tem o que fazer, cara. Infelizmente. Às vezes, vamos fazer uma cirurgia. Que a gente vai falar mas aí nós estamos falando de um poder até de convencimento. E como é que você chega para esse cara? Você aposentou 2 cavalos do Léo. Como é que tem? Tem o japonês, você aposentou. O japonês é o meu cavalo. Quem vai lá no meu Instagram tem foto com esse cavalo lá, um alazão grandão. É o melhor cavalo que eu já montei na minha vida, para laçar cabeça de boi. Quando ele deu aquele problema na mão, ele começou a mancar. Você foi fazer o exame dele para mim, né? Acho que eu cheguei a infiltrar ele. Você fez infiltração nele, mas não tem coisa que infelizmente não tem jeito. O bicho é um atleta, igual tá lá na fazenda. Um jogador de futebol aposenta, às vezes lesiona. Só que no humano é muito mais fácil. Você não pode pôr esse pé no chão. Ele não põe? É uma boa analogia, porque a gente, enfim, somos um país culturalmente focado em futebol, a grande maioria da população. Você tem às vezes um atleta de 20 e poucos anos que ele tem uma lesão no joelho, ele não joga mais. Então, acabou. E o cavalo, a vida útil do cavalo, por exemplo, um cavalo tem um cavalo, um máximo que é bem cuidado, tudo, ele vive aí 35 anos. A vida atlética dele é 15, 10, 15, 12 anos. 15 anos, nível, 20 anos. Bem cuidado. No máximo. Sendo bem cuidado. Mas é difícil ter um cavalo atleta. Aí falando dessa arte do convencimento, que é aí que você tem que mostrar o quanto você sabe do que você está falando. Se tremer a voz, você não convence o cara. É aí que você tem que convencer o cara, porque ele vai pesquisar do começo do Brasil, do norte até o sul. Ele vai caçar de tudo para falar que você tá errado. Alguma coisa ele vai querer achar. Ele quer uma alternativa. Ele vai procurar alternativa. Você, quando vai no médico, o médico fala que você tá doente, mas será? Você não quer aceitar essa doença mesmo? Vou ter uma segunda opinião. A maioria tem muitos que pedem: eu não quero uma segunda opinião. Só que vai segunda é a mesma coisa, terceira é a mesma coisa. E assim, o certo, se você dá um diagnóstico certo, todos os outros que você perguntar vai ter que dar o mesmo diagnóstico. Sim. A não ser que você dê um diagnóstico errado. Sim. Aí você vai entrar em contradição. E aí também logo você vai estar saindo do mercado. E o cavalo, quanto menos você errar, é melhor. Porque o cavalo não aceita erro e o proprietário também não vai aceitar. E aí nós estamos falando de um outro ponto. A conversa vai puxando para outro gancho, que é a construção da credibilidade. Isso é uma coisa que não tem preço, e muito trabalho envolvido. É isso. A consolidação da marca, né? Para quem está ouvindo, gente, o Thiago fala isso, e é até importante. A gente está falando de cavalo atleta, de cavalos de grande valor, mas todo cavalo, logicamente, que precisa de atendimento se ele tiver algum problema de saúde. Então, às vezes você está falando assim: mas eu tenho minha chacrinha ali, tenho meu cavalinho, meu pé duro ali, que me dá a voltinha, mas eu gosto muito dia a dia. Esses atendimentos, doutor Thiago, isso aí pode ser acessível para todo mundo ou é só para cavalo atleta mesmo, cavalo caro, ou é possível esse atendimento para um cavalo mais barato? Isso é acessível, relativamente acessível para todo mundo? Não, é acessível para todo mundo. Eu atendo o cavalo esses dias, faz uns dias já, eu atendo cavalo desde... não vale para pessoa, assim, questão de valor. Para valor vale muito. É uma coisa, valor sentimental esquece, sim, né? Então, não tem como. O valor comercial do cavalo, se custar, para mim não faz diferença. Se ele custar 500 a 1 milhão, é cavalo. Então, e o valor do serviço, cara, a parcela é sempre acessível. Eu sempre busco procurar. Primeiro, vamos tratar o bicho. Depois, nós ver o que nós fazemos. Resolve o problema. Vamos resolver o problema dele. Depois a gente vê. Eu já cheguei a pegar cavalo e sondar. Cavalo que eu passei, eu tava vendo ali, indo pro Caio ali que cria. Uma vez eu tava passando, tinha uns cavalos que tava com cólica. Eu vendo aquele, eu parei, fui lá e sondei 2 cavalos do cara. E eu não cobrei nada do cara. Porque eu vi que ele tava sofrendo aqui. Quando ele fala sondar, vamos explicar aí pro pessoal o que é sondar o cavalo. Explica pro pessoal sondar isso aí. É uma mangueira que a gente tem de uns 2 metros
praticamente, de comprimento, que a gente coloca na narina para ter acesso ao estômago do cavalo. Então, você coloca aquilo na mangueira, você precisa lavar o estômago do cavalo. Quando tem uma compactação de estômago, por exemplo, o cavalo está com o estômago cheio, você coloca essa mangueira lá, lava, joga água mesmo. Tem que dar, não é qualquer um que pode fazer isso, porque você tem que ter certeza que está no estômago. Importante esse Você pode recado, errar, né? Se for em vez de ir pro estômago, for pro pulmão, você mata o cavalo dentro. Você quem tá ouvindo aí tem cavalo, não acha que é enfiar uma mangueira no bicho só, não. Pelo amor de Deus, gente. Gente, e não é qualquer mangueira. É uma mangueira específica. A gente fala mangueira, mas chama sonda. Sim. Ela é um silicone específico. Ela não tem quina, nada, Não canto machuca. nenhum, não machuca. Então, e mesmo assim, às vezes, você sonda e volta, fica mexendo. Se tem cavalo que, um exemplo de uma dor dentro de jejunite, que é um problema que dá, o cavalo tem que ficar às vezes, 1 dia, 2 dias sondado e lavando aquele estômago. E aquilo lá irrita. Só que a gente sabe que irrita, já entra com protetor de mucosa, já vai fazendo outros procedimentos para garantir a integridade. Você falou que você estava passando e percebeu. E percebi, Desculpa a minha ignorância, mas percebeu como? Inchaço? Inchaço. Sim. Cavalo deita, fica incomodado. O cavalo deitando, se jogando. Na hora que eu fui pro rancho atender, isso faz muito tempo, logo quando eu vim pra cá. Eu fui pro rancho atender, esse cara tava com esse cavalo lá. E no que eu voltei, ele tava na beira da estrada. E eu perguntei pra ele. Falei, o que tá acontecendo? Ele, não, eu acho que tá com cólica. Eu falei, não, eu acho que tá mesmo. Eu parei o carro assim e sondei o cavalo dele. Ele, quanto que é? Eu falei, não, fica... Depois a gente vê, faz remédio assim, vai lá, compra. Ele comprou. Mas qualquer um é acessível. Você falou dos cavalos de fazenda. Cavalo de fazenda eu atendo vários cavalos de fazenda aí. É claro que é menos do que os de... Eu acho que até mesmo por conta disso, as pessoas às vezes não têm... não tem isso. Eu vou chamar o veterinário para atender meu cavalo, porque é de fazenda. É da lida aqui. Se um veterinário começar a atender os cavalos da lida com vermífugo, com vacina, fazer um manejo sanitário, os próprios cavalos melhoram. E ele vai ter os próprios funcionários, ou quem fazenda que é grande, que não é o proprietário que monta, o criador ali, mas o próprio dono do cavalo vai ver que o cavalo vai ficar melhor. O cavalo vai ficar mais ágil, vai engordar, vai ficar mais bonito. Se é aquele do cavalinho, que eu dei um cavalinho porque eu gosto, entendeu? E tem muita gente que tem um cavalo porque eu gosto de cavalo. Simplesmente gosta, ele quer, ele é uma paixão dele. E aí cabe a mudança de conceito mesmo. O pessoal achar que é gasto, que o cavalo, comercialmente falando, tá, gente? O cavalo não vale a pena. Eu acho que sempre vale a pena. Pois porque né? Igual ontem mesmo, não é um cavalo. Inclusive financeiramente. Tirando a parte sentimental, especificamente do ponto de vista financeiro, vale a pena. Vale muito a pena, porque esse cavalo, ele tá ali, hoje tem ecoterapia, que é um trem fora do comum. O cavalo ajuda quem precisa ali, tem quem tá montado, então... É uma terapia. É uma terapia. Você ia falar alguma coisa? Isso é conhecido. Não, além disso ainda tem... quando você fala de ortopedia, tem alguma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Você vai comprar um cavalo. A gente está falando de cavalo barato, está falando de cavalo simples, pé duro, e está falando de cavalo de raça também. Hoje em dia, as coisas estão tão evoluídas que se você vai comprar um cavalo de raça, você pode pedir o que a gente chama de cheque vet, né? Que é um exame do animal para ver se você está comprando um animal que não tem nenhum problema. Isso. Existe esse serviço também, né, Thiago? Existe. O cheque vet é assim, eu quero comprar um cavalo. Mesmo que não seja... A maioria que faz é cavalo para esporte. Mas todos deveriam fazer isso. Comprar um cavalo num leilão, por exemplo. Eu vou comprar. O leilão é do Thiago, o Léo tá comprando. Fazer... Doutor, só segura esse ponto aí que são 6h30, nós temos que faturar. Vamos lá, Nilton. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país.
provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Vamos retomar o raciocínio. A gente parou no... Ele estava falando do cheque VET. Do cheque Tava VET. falando quando vai comprar um cavalo. Paramos na parte do leilão, né? Tava dando exemplo. Isso, é. Aí a gente vai comprar, tá a compra desse cavalo. Quem tá comprando, combina, aí questão de valor de pagamento, aí não entra em questão, mas entra a ver com quem paga quem, aí já é... Aí é negócio. É negócio. Fazer o VET-check do cavalo. O que é o VET-check? É um exame clínico com imagem de raio-x, às vezes até de endoscopia, ultrassom do cavalo. Então eu examino do rabo até na cabeça. Tudo que esse cavalo tem. Cada ossinho dele. Cada ossinho, cada ligamento. Vou ver se esse cavalo vai mancar ou não. Eu costumo brincar, às vezes, falar, não, eu posso fazer um cavalo mancar. Porque tem os testes que a gente faz, de teste de flexão, que aí tem pro boleto e pro jarrete, pro joelho. Para cada lugar é tempo diferente. Se eu flexiono, a flexão é um teste que a gente faz, eu pego realmente e dobro o membro do cavalo ali, aquela articulação. Então, o cavalo, se a gente tiver uma lesão, eu dobrar ali com um mínimo de força, já vai doer. Se ele não tiver nada, não vai doer. Então, eu vou fazer esse teste, vou fazer o exame clínico, ver se ele tem batimento cardíaco, se tem sopro, se tem algum problema respiratório, se os dentes, até mesmo se os dentes dele, a Marina veio semana passada, ela mexe muito com a parte de dente. Eu não sei olhar dente igual ela, mas eu sei se um cavalo é bragnata, prognata, quer dizer, um dente para frente, para trás. Eu não sei se ela comentou isso, se a arcada dentada do cavalo tem que ser assim. E tem que encaixar a parte superior com a parte inferior, igual a gente. Igual a gente. E a gente é um pouquinho ainda diferente. Mas o do dente do cavalo tem que ser assim. O em cima tem que encaixar com a de baixo. Pra ele usar de pinça para poder cortar o capim. Senão, se ele tiver isso, já é um problema pro cavalo. Mas você coloca isso no VET-check, o cavalo tem isso e isso. Aí, e assim por diante. Você faz imagem raio-x de praticamente todas as articulações do cavalo. As acessíveis, que o tórax ali é mais difícil. Imagem de ultrassom. E caso o cavalo faz tem um problema que a gente chama hemiplegia. O cavalo tem um problema que ele ronca. Ele faz... E um barulho como se fosse roncar mesmo, a gente roncando. E é um problema que tem. O cavalo de esporte, isso é um problema. É um cavalo que, principalmente se for para tambor ou corrida, que precisa de ter fôlego, ter pulmão, de ter uma respiração limpa para ele ganhar tempo. Então, tem um endoscópio que a gente faz. E hoje no Brasil, já, além do raio-x e ultrassom, tem a tomografia para cavalo. Já. Tomografia para cavalo? Tem. Você fez lembrar uma frase da doutora Marina semana ela atrasada. tá na live com a gente aqui, ó. A doutora Marina, Daniel, lá da Morro da Lua. Um abraço, gente. Obrigado. Ela falou uma frase que chama muita atenção. Cavalo, você vê o animal forte, grande, um animal que é potência. Você fala em cavalo, todo mundo lembra de potência, né? De força. Raça forte. Mas, ao mesmo tempo que ele é assim, ele é muito sensível. Um animal muito sensível. O cavalo, eu costumo brincar assim, o cavalo fosse inteligente, menos da metade do que a gente, igual a gente, tivesse a inteligência que a gente tem, a consciência, o cavalo não deixava ser domado. Porque eu, como mexo com a parte de ortopedia, o cavalo tem tanta força que ele se quebra pela força de explosão muscular dele. Às vezes você tem muito problema que é fratura de avulsão. Quer dizer, o ligamento onde sai, onde liga osso com osso, ou
músculo a osso. Então, o ligamento rompe na inserção do osso. O osso, às vezes, não aguenta e quebra. Tem cavalo que tem Tanta fratura é a força coxofemoral do- por causa de força. Os ligamentos... Muita força. É muita força na hora ali. Imagina, é 500 quilos de peso, mais uns quase 500 de força, fazendo tração, tendo tração. Então, é por isso que o cavalo tem muito problema ortopédico. E como eu sempre gostei de osso, eu falei, vou mexer com esse negócio. E outra coisa de cavalo, e aí eu vou fazer uma pergunta mais de leigo mesmo. A gente tem mania de falar que cavalo tem carne fraca, que o cavalo ele não aguenta, a carne do cavalo não é diferente da carne do bovino. O boi às vezes machuca, dá uma bicheira, um negócio, você bate um lepecídio, mata a bicheira ali, logo ele já tá sarando meio sozinho. O cavalo não, né? O cavalo parece que a carne dele é fraca, que se ele tem um cortezinho, aquilo vira uma coisa feia, vai crescendo. Porque assim, o cavalo tem igual, vou dar um exemplo bem um pouco grotesco, mas o cavalo tem a parte de glicose dele é mais alta do que qualquer tipo. Ele quase tem uma diabetes. Quase que uma pré-diabetes. Se você comparar entendeu? ele com o boi, Por ele é isso- diabético. A cicatrização não acontece. Por isso a cicatrização do cavalo é mais... Cara, que legal. Eu não sabia Quer disso. dizer, legal, né? difícil. Interessante. Antes, o problema de laminite é um problema seríssimo no cavalo. Laminite é no casco, né? A laminite até hoje é no casco, uma inflamação que dá na lâmina do casco só por conta da vascularização ali. Porque imagina microvaso da grossura de um fio de cabelo, milhões que tem no casco. Então aquilo ali dá trombo ou uma própria... até hoje não tem tratamento específico para laminite. Por quê? Até não é mais só o milho que dá. Antes era só o milho que dava. Comeu muito milho, dava Energia, laminite. muita energia. Por causa do carboidrato, muita energia. Hoje não. A gente tem que medir glicemia do cavalo, igual mede na gente. Estresse pode gerar... O estresse por conta... laminite. Mas aí o estresse já é mais por conta da miosite, que é um processo inflamatório da musculatura. Passa pela má muito passa pela complexo. má alimentação, pela ração de baixa A qualidade, ração de baixa qualidade ou muito excesso ou excesso. de carboidrato, de energia. Porque o carboidrato, assim como na gente, vira açúcar. Vira. Assim, no bicho também vai já virar meio diabético. Ele vai já virar tem açúcar. esse processo. Então, aí a laminite pode ser causada por uma hiperglicemia. Cara, Uma curiosidade, o casco do cavalo, se você for comparar com a nossa mão, ele é um dedo. É essa pontinha do dedo. A pontinha, só a pontinha do de um dedo, eu não sei o nome médio. do dedo. É médio que Do chama? meio dedo. É a pontinha... O Nildo já traduziu. É a pontinha daquele dedo. É o casco do cavalo. Então, ali como dentro se nós tem um andássemos osso. em cima desse dedo. Isso. É como se andasse em cima desse dedo. cara, Cara, é muito complexo. O cavalo, quando O a gente tá dedo, falando, o é um animal muito forte, é um mas animal, é muito é um sensível animal no fascinante, O cara. dedo joia do cavalo, nosso. No cavalo é onde é aquela castanha que tem. Castanha que você fala Que é tem aquele uma negocinho manchinha. que ele tem uma mancha que ele tem na parte interna da mão Isso, ali. na mão pra e no cima, pé. Acima- abaixo do joelho. Isso, acima do jarrete, no tarso, acima do tarso e acima do é joelho. o polegar dele. É o polegar dele. E aí vai indo. O dedo do jóia, né? É mais fácil. Cara, esse índice glicêmico aí que você falou me pegou. É um bicho fascinante mesmo, cara. É um bicho fascinante. É muito gostoso trabalhar com o cavalo. Só que você começa a trabalhar com eles, o cavalo é muito, o Léo falou, ela é muito sensível, muito. O cavalo é de uma forma, tem estudo que você chega no cavalo, ele consegue saber se você tá com raiva, se você tá triste, por conta de olhar. Você sabe que a gente... Você conversa com o cavalo e o cavalo grava mais ou menos aquilo que você fala. Ele sabe, se você chegar com intenção de... O cavalo é uma presa. Por isso que ele tem esse dedo desse jeito. Pra ele correr. Por isso que a maioria que você chega quando vai domar um cavalo, dificilmente ele, antes, o antigo, fazia uma doma completamente irracional. Hoje tem a doma racional. Você vai chegando, conversando. E o cavalo deixa... Criando uma conexão. Vai com o criar animal. uma conexão. A doma antes era a imposição da força. Mesmo, era E mais não adianta você brigar com o cavalo.
Eu geralmente... Tem cavalo que briga, eu vou examinar. Eu falo, não, você pode ter mais força, mas eu sou mais inteligente. Não é possível você ganhar de mim na força e na inteligência. A gente conversava aqui, quando a doutora Marina sentou aqui, em dado momento da entrevista, a gente tocou justamente nesse ponto, dessa relação, porque é um animal que tem a sua personalidade, o seu temperamento e tem uma... Inclusive por isso que escolheu o cavalo, porque o cachorro, o gato não vai ter essa A essa conexão troca, né? é porque ele tem realmente conexão com igual a docilidade dele, a força que ele tem, ele passa uma docilidade que fora de base. Tanto é que ele é utilizado na ecoterapia. Na ecoterapia. Que é ele é uma ferramenta de terapia. O centro energético do cavalo, já ouvi falar isso, que o centro energético do cavalo, ele tem esse sentimento, ele é sensível a essa energia. Então, se uma pessoa chega com uma intenção ruim perto dele, ou não tá legal, ou mesmo quando você tá meio chateado, é impressionante. Ele chega perto dele, ele sente mais ou menos isso. É impressionante. É um negócio muito. Você vai ficando assim, você vai conversar, você vai ficando mexendo com o bicho, você vai criando, parece que cada vez mais conexão. Tem vez, o proprietário às vezes fica meio assim comigo, eu tô examinando o cavalo e eu fico focado naquilo que eu tô fazendo. Eu preciso focar ali porque eu não posso errar. E tem vez o cara fala comigo e eu... Não é que eu não tô respondendo porque eu não quero. Que eu tô ignorando. Às vezes eu tô tão focado ali que eu não tô ouvindo o cara. Mas errado é ele. E tá aí, atrapalhando você ali no seu momento ali. Aí e você fica, você precisa, essa conexão é muito com o cavalo, é muito forte, cara. É um negócio cara, com cachorro tem, cachorro. Eu até brinquei com qualquer cavalo, pangaré, qualquer cavalo. Até cavalo. Lembrando ainda a visita da doutora Marina, até em dado momento da entrevista, eu brinquei com ela no final. Eu falei, quantos desabafos você já não fez? Só pro cavalo. Você tá louco. De pegar os problemas e chegar pro cavalo e falar, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Deixa eu te contar. Eu tenho, no meu Instagram até tem um potrinho. É um potrinho, ele é pequenininho, ele acostumou tanto que eu chego, eu falo, ele sabe que é eu, ele já fica assim, procurando. É que você tá tratando uma lesão no joelho dele? No boleto. No boleto. Eu vou fazer na frente na mão ali. Eu vou fazer o curativo nele, eu chego, falo com ele fica quieto. Outra vez ele dá uma corre assim, vai pra perto da mãe dele, eu chego lá, eu mexo nele sozinho, ele solto e é pequenininho. Ele solto, eu ponho a mão dele no meu colo, assim, eu sento, coloco a mão dele em cima, ele fica ali. Eu vou mexendo nele, conversando com ele. E ele fica mexendo na cabeça da gente assim, ele fica querendo morder, só que não morde, brincando mesmo. É igual o guri. Com o focinho ali. Ele fica conversando com ele e ele fica ali. Toda vez que eu chamo ele de cavalo pequeno. Igual o guri. Porque ele é potrinho. Cavalo é um negócio... Doutor, a gente puxou um gancho aqui, tempos atrás, tempos recentes, a doma era feita muito na base da força, da violência. Que bom que isso mudou. E de quanto tempo pra cá que a gente tornou essa relação mais humanizada, homem e bicho? Que bom que as pessoas começaram a entender isso, né? Do grande produtor, do cara que tem um cavalo atleta até aquele que tem um cavalinho do dia a dia ali. A coisa ficou mais humana. Ficou mais humana e mais profissional. Começaram a entender isso, né? Isso. Porque hoje, tanto o cavalo atleta como o cavalo... que é o da lida, ou um que não quer porque gosta. Quem mexe com o cavalo, quem lida igual, eu vivo do cavalo. Eu costumo às vezes falar, eu vivo do cavalo e pro cavalo, porque o ano passado mesmo eu não saí, não viajei, não fui pra lugar nenhum. Tirou nem férias. Não tirei férias. Fiquei, eu acho que do dia 25 ao dia 1º, que foi os dias que eu fiquei parado. Porque feriado e tal, mas foi os dias que eu fiquei. Mas se o cavalo precisasse, você ainda ia. E às vezes ia. E até nesse meio tempo eu fui. Então. Entre o dia 25 e o 1º eu fui e atendi um cavalo. Emergência. Então, profissionalizou muito quem vive do cavalo. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque era comum, pelo menos eu me lembro da minha infância, eu tô com 36 anos, eu me lembro da minha infância,
E isso é mais comum do que a gente imagina. Aquele cavalo que ficava encostado por qualquer problema, porque o proprietário não ligava, falava, esse cavalo tá velho, ele machucou. E encostava o bicho ali, e aí colocava só água e sabe, não era um tratamento, não era humanizado. Pode ser tudo, menos humanizado, menos profissional. Deixa eu só, antes do Thiago falar esse negócio de humanizado, também a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de humanizado. Ele não é humano, ele é um animal. Sim. Você tem que tratar ele como animal. Tratar ele como animal é o seguinte: você dá pasto para ele, você dá condição para ele, trata dele com dá a vacina que você precisa dar, faz o tratamento, mas deixa ele viver para lá. Sim. Eu tenho um cavalo aposentado, até o Thiago que deu o diagnóstico dele, o japonês, que falei, ele está aposentado. Ele é a única coisa que não tem tratamento humano com ele. Na verdade, ele fica lá solto pra lá. Mas eu digo, mas ele não tá sem atenção. Você esqueceu ele num canto lá. Não, ele fica lá no meio da tropa, não mexe, larga ele pra lá. Não tem que ficar mexendo com ele de vez em quando, lógico. Pega ele, vê se tem um carrapato, faz o vermífugo de 6 tem que ter os cuidados, os cuidados básicos, mas o cavalo é feito para ficar solto. Humanizado não foi um termo correto, nós estamos falando do animal, evidentemente. Mas a noção é essa, de não deixar ele abandonado lá. De falar muito disso, desse negócio de humanizado, do tratamento com cachorro. Cachorro, gato, as pessoas, é pai de pet. Não, aí eu acho demais. Eu acho que o mais desumano é você começar a tratar o cachorro como ele não é, o animal como ele não é. Você tira ele do habitat dele, ou da natureza dele. O dele. cachorro ele quer o quê? Quer liberdade. O Thiago tem um cachorro que é filho do meu cachorro, do Rupert, que todo mundo que me acompanha nas redes sociais me conhece, sabe, que anda na caminhonete lá. O cachorro dele. E eu sei que ele trata o cachorro como cachorro. O cachorro quer andar solto, às vezes quer ir na fazenda, quer correr atrás do animal. Deixa ele solto. Eu falo, deixa o cavalo ter a vida de cavalo. Exatamente. Humanizado não foi o termo correto, nós estamos falando de um bicho aqui. Mas o que eu tava, ter cuidados, né? O que eu estava querendo dizer era essa falta de cuidado mesmo, assim. Era até comum. O cavalo estava lá amarrado em qualquer lugar. Até mesmo porque entra muito na questão vamos falar, de diagnóstico. Antes ia um veterinário, às vezes, e de especialidade. Isso. Examinava um cavalo, ele não tinha certeza do que o cavalo tinha. Ele tá manco. Mas ele tá manco, é uma broca, sei lá. Uhum. Ele não sabia que, às vezes, era um problema no navicular do cavalo. Que é um ossinho que tem dentro do casco, além do dedo, pontinha do dedo da gente. Então, é um osso que dá muito problema. Então, hoje, como tem raio-x, você chega lá, você tira um raio-x, você sabe, tem ultrassom, chega lá, passa ultrassom, você sabe se é um ligamento, que ultrassom vai pegar a parte de ligamento, ou se é o osso, ultrassom vai pegar as eminências, a inserção de ligamento, além de a parte óssea mesmo. Eu sei que o problema, você consegue chegar, o problema é esse osso. Entendeu? Hoje, com que a gente tem de aparelho, que eu tenho, que eu trabalho na parte de ortopedia falando, se eu não tiver isso daí, é difícil eu chegar no... Tem como? Tem. Mas é difícil eu ter uma certeza, falar, não, isso é no osso, isso é no ligamento dessa região. Eu consigo chegar naquela região. Um exemplo, no boleto, que é acima do casco ali. Eu sei que a dor é ali, eu sei que o problema é ali. Só que ali ainda eu consigo saber um pouco mais se é ligamento ou não, ou articular, ou osso. Mas para isso você tem que ter muito conhecimento e muito, vamos dizer assim, exame em clínico, com feito bloqueio, feito tudo muito certinho para ter a certeza que é aquilo ali, que é aquele osso, que é aquele ligamento. E mesmo assim, sabe, não, é aqui no boleto, vamos tratar a articulação, porque ali a articulação às vezes vai estar aumentada, beleza. Só que com o raio-x e ultrassom eu sei, não, é isso. E hoje a gente tem umas técnicas, né? Nem é técnica, uns tratamentos que é com PRP, que é plasma rico em plaqueta, os ortobiológicos que a gente chama. O que é o plasma rico em plaqueta? É uma das melhores coisas de um tratamento que tem associado a um medicamento para tendão e para articulação. O PRP, a gente coleta o sangue do cavalo, passa por um processo de centrifugação e injeta no tendão lesionado, guiado com ultrassom, injeta dentro da lesão. Então,
você consegue ter um tratamento bem mais específico e bem mais rápido com as tecnologias. Igual eu falei, tem vezes, mesmo com raio-x, ultrassom, eu não consigo ter... chegar num diagnóstico, às vezes, ainda 100%. Aí tem a tomografia. Só que aqui, infelizmente, não tem. Aqui, o meu sonho é abrir um hospital veterinário em Rondonópolis. Para cavalo. Para cavalo. Amém. Só que eu preciso ter um centro cirúrgico e o que a gente falou aquela hora. É uma coisa que ainda não tem. Profissional. E aí nós estamos falando de mais gente, mão de obra mesmo. Tem que ter uma estrutura que não é coisa simples. É uma estrutura que não é muito simples. Os tamanho. aparelhos, a maioria eu já tenho. Você vai trabalhar com o tamanho dos animais, peso, aí você tem que ter guindaste. Tem que ter guintalha, tem que ter o centro cirúrgico, uma sala específica pelo que a defesa, vigilância sanitária, a defesa, o CRV tem que ir lá da mesa de cirurgia para fazer a cirurgia de um cavalo de 500, 600 quilos, imagina. A mesa é grande, além de ser grande, ela é muito tecnológica, porque assim, é uma mesa que ela tem um sistema que você ergue e abaixa ela. Uma espuma que você coloca o cavalo deitado com os 4 pés para cima, ela é em forma de calha, parece uma calha mesmo. Tem que ter a curvatura dela, assim. Bem acolchoada, você coloca os 4 cavalos com o pé para cima e aí ela fica ali. O colchão tem que ser para não dobrar para lá e para cá, não pode ser muito mole nem muito duro, para o cavalo ter o conforto, porque às vezes você tira um cavalo dali ou deitado, lateral, tem que ter uma extensão também. Porque às vezes você tem, no caso, o cavalo é um procedimento ortopédico, geralmente uma cirurgia ortopédica, que eu sou apaixonado, uma de cólica também, que demora muito. Às vezes você tira o cavalo dali, você vai recuperar o cavalo está com, pelo peso, uma compressão do nervo radial. E às vezes o cavalo sai do centro cirúrgico manco por causa de uma compressão de nervo radial, por conta da estrutura às vezes do colchão, se for um colchão de má... Ficou pressionando ali. Então, é muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. Só que é muito gratificante você ver depois o bicho bom. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente está na reta final. Já? O duro da medicina veterinária para esse tipo de animal, por exemplo, eu perdi um animal com cólica. Você fez o primeiro atendimento dele. Foi para Cuiabá. Ele foi para Cuiabá, morreu na mesa de cirurgia. Imagina fazer uma cirurgia do animal daquele tamanho, tirar todo o intestino. Eu lembro dessa história. Tal, enfim. Mas o detalhe é o seguinte: perdi o cavalo, logicamente eu tive que pagar os serviços profissionais que atenderam o cavalo. Tem a parte quando você atende e que consegue salvar o animal, que o dono fica super feliz. E como é que é administrar o dono do animal quando perde o animal? Ainda tem o custo de pagar toda a despesa. É mais complicado quando você tem que fazer esse acerto? É um pouco mais, porque... Mas assim, dá pra gente... Às vezes a gente tem a consciência disso, só que desconta um pouco, dá um pouco de desconto. Não tem como dar desconto de medicação, de algumas coisas. Só que imagina um médico, você é um médico, um médico veterinário é um médico. Sim. Só a diferença que o problema eu trato de bicho, de animal, e um médico trata de humano. A diferença é que o animal não reclama e o humano reclama. E o humano não reclama. Só que o médico também tem vezes você tem que fazer um tratamento, não sei se você tem que pagar aquele tratamento. Por que não você não teria que pagar do cavalo? Fala que é contrato de meio, não é de fim. Você não tá dando a garantia da vida do bicho. Não, eu vou tentar fazer. E outra, a cirurgia de cólica é um procedimento muito... Você tira todo o intestino do cavalo para fora. Sério? E o cavalo tem mais de 30 metros de intestino. Se você esticar ele de ponta a ponta, ele dá mais de 30 metros. Você tem que tirar para abrir caminho. Não, você tem que tirar porque você tem que lavar desobstruir, às vezes, toda a estrutura. Às vezes, intestino delgado, palpar todo ele, pegar todo ele. Saber o que é. Às vezes é um bolo de capim, alguma coisa que tá ali. Então, você tem que tirar isso para fora até para inspecionar mesmo, às vezes só. E além de desfazer o problema que tá ali. É fascinante. Eu falei que passava rápido. 6h57. O legal a gente vai se empolgando no assunto. Você que tá aí ouvindo o nosso programa, espero que esteja gostando, tenha gostado de mais esse bate-papo.
E aí até eu tô citando muito aqui o programa da doutora Marina, que tá com a gente ainda na live, porque os programas se complementam, se completam. Sim. E isso é legal, né, do nosso programa do Hora do Agro, porque a gente não dá tempo de abordar com um convidado só, em um programa só. Então, E ela falou a gente que eu dei uma complementa, cutucada nela. Ela falou, mas, mas você tem que ouvir o Thiago. E muito bom. Eu só encerrando aqui já da minha parte, para sobrar tempo pro convidado, só te agradecer, doutor. Obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. Obrigado por esse bate-papo. Fascinante, fascinante. Lembrando você que está aí ouvindo que os cortes, os melhores momentos desse programa, durante a semana vão sendo postados lá no nosso perfil do Instagram, tá, gente? @programa Hora do Agro. Quem tá com a gente aqui na live, não nos segue, por favor, já nos siga. E aí a íntegra do bate-papo, programa todo, começo, meio e fim, aí depois no YouTube, quarta-feira, 19 horas, lá no nosso canal, certo? Se inscreve no canal, dá o joinha, sininho, Aí você avisar. foi demais. Eu tinha esquecido. Se inscreve no canal, Parceria, isso. comenta no vídeo e deixa aquele joinha, deixa aquele like lá. Doutor Leonardo Rezende. Obrigado pela nossa audiência, obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Quem sabe você volta numa próxima. E para nossa audiência, muito obrigado. Fiquem com Deus, que tenham uma excelente semana. É isso aí. Doutor, comentários finais, encerramento? Quero agradecer a todos aqui pelo convite e obrigado. Volte sempre. Obrigado. Estamos abertos aí. Quiser. Vamos pensar Vamos. Nós estamos agora em abril, vamos pensar numa agenda aí de maio, junho, dependendo da tua correria. O agro é uma coisa que o Brasil vive do agro, né? E o cavalo é uma coisa que tá no meio e não pode esquecer dele. Exatamente. Vamos ver essa agenda aí. De repente faz um bate-papo, doutora Marina e ele aqui juntos. É diferente, fica legal. A gente faz um bem bolado aí. Gente querida, obrigado. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui aos nossos amigos Nutripura, Céu Agro, Atos Sementes, Mega Gráfica, todos vocês parceiros do nosso programa desde o início desse projeto. Obrigado de coração por acreditar no programa Hora do Agro, esse programa que fala pelo agro. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau.